O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora IDE, página 345. Capítulo 12, Perfeição Moral, as virtudes e os vícios. Questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Questão 894. Há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenham a vencer algum sentimento contrário. Têm elas igual mérito que as que têm de lutar contra sua própria natureza e que a superam? As que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado. Já lutaram outrora e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabei bem, nos mundos mais avançados que o vosso, o que entre vós é uma exceção, lá é uma regra. Ali o sentimento do bem é espontâneo em todos, porque não são habitados senão por bons espíritos. E uma só má intenção ali seria uma exceção monstruosa. Eis porque os homens lá são felizes e o será assim sobre a terra, quando a humanidade estiver transformada e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Questão 895. Além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. As qualidades morais frequentemente são como a douração colocada sobre um objeto de cobre e o que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para todo mundo um homem de bem, mas essas qualidades, ainda que sejam um progresso, não suportam sempre certas provas e basta às vezes tocar a corda do interesse pessoal para pôr o fundo a descoberto. O verdadeiro desinteresse é uma coisa tão rara sobre a terra que é admirado como um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens desse mundo, menos compreende sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista elevado. Questão 896. Há pessoas desinteressadas, sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem proveito real, por falta de um emprego racional. Têm elas algum mérito? Tem o mérito do desinteresse, todavia não tem o do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre, pelo menos, uma ausência de julgamento. A fortuna não é dada mais a alguns para ser jogada ao vento, que a outro para ser enterrada num cofre. É um depósito do qual terão que prestar contas, porque terão que responder por todo o bem que poderiam ter feito e que não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro que deram àqueles que dele não tinham necessidade. Questão 897. Aquele que faz o bem, não em vista de uma recompensa sobre a terra, mas na esperança de que lhe será levado em conta na outra vida e que sua posição ali será tanto melhor, é repreensível e esse pensamento lhe prejudica o adiantamento? É preciso fazer o bem por caridade, quer dizer, com desinteresse. Entretanto, cada um tem um desejo bem natural de progredir para escapar do estado penoso desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Portanto, é um mal pensar que, em se fazendo o bem, pode-se esperar condição melhor que sobre a terra? Não, certamente. Todavia, aquele que faz o bem sem oculta intenção, e tão só pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu semelhante sofredor, já se encontra num certo grau de adiantamento que lhe permitirá alcançar mais cedo a felicidade que seu irmão, que mais positivo faz o bem por raciocínio, e não impelido pelo calor natural do seu coração.
Não há aqui uma distinção a ser feita entre o bem que se pode fazer ao próximo e o esforço para se corrigir de suas faltas? Concebemos que fazer o bem com o pensamento de que ele será levado em conta em outra vida é pouco meritório. Todavia, se emendar, vencer suas paixões, corrigir seu caráter, tendo em vista a aproximação com bons espíritos, e se elevar é igualmente um sinal de inferioridade? Não, não. Por fazer o bem queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que cada boa ação pode resultar-lhe na vida futura, assim como na vida terrestre, age egoisticamente. Mas não há nenhum egoísmo em se melhorar visando a se aproximar de Deus, pois esse é o objetivo para o qual cada um de nós deve se dirigir. Questão 898. Visto que a vida corporal não é senão uma estada temporária nesse mundo, e que o nosso futuro deve ser nossa principal preocupação, é útil esforçar-se por adquirir conhecimentos científicos que não tocam senão as coisas e as necessidades materiais? Sem dúvida. Primeiro, isso vos coloca em condições de aliviar vossos irmãos, depois vosso espírito se elevará mais depressa, se já progrediu em inteligência. No intervalo das encarnações, aprendeis em uma hora o que vos exigiria anos sobre a vossa terra. Nenhum conhecimento é inútil, todos contribuem, mais ou menos, para o progresso, porque o Espírito Perfeito deve tudo saber, e porque o progresso devendo se realizar em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Questão 899. De dois homens ricos, um nasceu na opulência e não conheceu jamais a necessidade, e outro deve a sua fortuna a seu trabalho. Todos os dois a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual é a mais culpável? Aquele que conheceu o sofrimento e sabe o que é sofrer. Ele conhece a dor que não alivia, mas muito frequentemente dela não se lembra mais. Questão 900. Aquele que acumula sem cessar e sem fazer o bem a ninguém encontra uma desculpa válida no pensamento de que amontoa para deixar mais aos seus herdeiros? É um compromisso com a má consciência. Questão 901. De dois avarentos, o primeiro se recusa o necessário e morre de necessidade sobre seu tesouro. O segundo não é avaro, senão para os outros, enquanto que ele recua diante do menor sacrifício para prestar serviço ou fazer uma coisa útil. Nada lhe custa para satisfazer seus gostos e suas paixões. Peça-se-lhe um serviço e ele é sempre difícil. Quando quer passar por uma fantasia, sempre tem o bastante. Qual é o mais culpado e qual o terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Aquele que goza. Ele é mais egoísta do que avarento. O outro já encontrou sua parte de sua punição. Questão 902. É repreensível invejar a riqueza quando pelo desejo de fazer o bem? O sentimento é louvável, sem dúvida, quando é puro, mas esse desejo é sempre bem desinteressado e não esconde nenhuma intenção oculta pessoal? A primeira pessoa a qual se deseja fazer o bem frequentemente não é a si mesmo? Questão 903. A culpa em estudar os defeitos dos outros? Se é para criticar e julgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Se é para fazê-lo em seu proveito pessoal e os evitar em si mesmo, isso pode algumas vezes ser útil. Mas é preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de fazer aos outros uma censura de suas imperfeições, vede se não se pode dizer a mesma coisa de vós. Esforçai-vos, portanto, em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros. Esse é o meio de vos tornardes superiores. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com baixeza, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de tal maneira que não vos possam aplicar essas palavras de Jesus. Ele vê um argueiro no olho do seu vizinho e não vê uma trave no seu. Questão 904. A culpa em sondar as chagas da sociedade e as revelar? Isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor não tem em vista senão produzir escândalo, é um prazer pessoal que ele se procura apresentando quadros que, frequentemente, são mais um mau que um bom exemplo. O espírito aprecia, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que toma em revelar o mal. De que forma, nesse caso, julgar a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Isso não é sempre útil. Se ele escreveu boas coisas, aproveitai-as. Se fez mal,
é uma questão de consciência que a ele diz respeito. De resto, se deseja provar sua sinceridade, cabe a ele apoiar o preceito pelo seu próprio exemplo. Questão 905. Certos autores publicaram obras muito bonitas e de grande moralidade que ajudam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não se aproveitaram, como espíritos. Lhes será levado em conta o bem que fizeram através de suas obras? A moral sem a ação é a semente sem o trabalho. De que serve a semente se não fazeis frutificar para vos nutrir? Esses homens são mais culpáveis porque tinham inteligência para compreender. Não praticando as máximas que deram aos outros, renunciaram a colher os frutos. Questão 906. Aquele que faz o bem é repreensível por ter dele consciência e de reconhecê-lo a si mesmo? Visto que pode ter consciência do mal que faz, ele deve ter também a do bem, a fim de saber se age bem ou mal. É pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, na lei da justiça, de amor e de caridade, que ele poderá dizer a si mesmo se elas são boas ou más, aprová-las ou as desaprovar. Ele não pode, pois, ser repreensível por reconhecer que triunfou das más tendências e disso estar satisfeito, contanto que não se envaideça, porque então cairia em outra falta.